Olá, estamos no ar com o Jornal Panorama, que traz para você as notícias da Assembleia Legislativa, que você vai ver com destaque nesta edição. O projeto de lei quer transferir para setembro o recesso parlamentar previsto para julho. Deputados aprovam 4 projetos em sessões ordinária e extraordinária. Ciência e tecnologia discutem geração de energia limpa. Na segunda sessão ordinária da semana, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que exige motorista e cobrador em ônibus. Veja os detalhes com a repórter Nicole Espósito. Olá, Luciana. Os deputados realizaram sessão extraordinária e aprovaram 3 projetos que tramitavam em regime de urgência. 2 iniciativas são da deputada Janete de Sá. Uma delas prevê a presença de cobrador e motorista no transporte coletivo metropolitano da Grande Vitória. Eu pretendo evitar, inicialmente, o desemprego de cobradores, mas também não é justo que o sistema Transcol, vamos dar um exemplo, que foi contratualizado para ter o motorista e o trocador, ele de repente possa querer ter um só, fazendo com que o motorista acumule a função de motorista e de cobrador e ganhando a mesma coisa para essa atividade. Nós não queremos que o motorista até tenha melhor a sua remuneração para poder acumular essas funções. Nós queremos a garantia do condutor, porque isso é manter postos de trabalho, é garantir mais empregos e também prestigiar um contrato que foi assinado, cuja passagem prevê esses 2 profissionais. A outra iniciativa pretende assegurar a inclusão das pessoas com deficiência auditiva nos espaços de cultura do Estado. Esse projeto visa respeitar as diferenças, as dificuldades daquelas pessoas que têm algum tipo de problema. E nesse caso, ele atende ao deficiente auditivo. Para que ser deficiente auditivo, ele possa participar de peças, de teatrais, de espetáculos no cinema, mas que essas obras elas possam, tanto as nacionais como as internacionais, ser adaptadas, ser traduzidas em português, para que essa pessoa com deficiência auditiva, ele possa ler e acompanhar como os outros aquele espetáculo cinematográfico. Outra iniciativa aprovada nesta terça-feira cria o certificado Vistoria Legal, a ser conferido às obras públicas e privadas vistoriadas pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O autor da proposta é o deputado Marcelo Santos. Nós já temos um convênio celebrado entre a Assembleia Legislativa e o Conselho Regional de Engenharia, que dá o suporte técnico necessário para que a Comissão de Infraestrutura, que fiscaliza todas as obras de infraestrutura do Espírito Santo, e eu posso citar algumas delas, como ponte, pavimentação, viadutos, enfim, todas essas obras importantes de infraestrutura, e que hoje nós temos esse apoiamento do Conselho Regional de Engenharia. Estamos fazendo diversas visitações a essas obras e fiscalizando, até porque esse é o papel que a Constituição nos impõe, tanto a Constituição Estadual como a Constituição Federal. O papel do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. E essa vistoria, ela meramente vai dar um selo de que aquela obra passou por uma vistoria que já é feita pela Comissão de Infraestrutura, porém agora com apoiamento do Conselho Regional de Engenharia, através do GT de Infraestrutura do CREA, que é comandado agora pela Comissão de Infraestrutura, ou seja, esse é um certificado, esse selo, importante para que a população tenha conhecimento de que aquela obra passou por uma fiscalização pelo Poder Legislativo através da Comissão de Infraestrutura. No trabalho das comissões, a de Justiça analisou 21 matérias, entre elas a que propõe transferir o recesso parlamentar de julho para a segunda quinzena de setembro neste ano de eleição. 11 projetos foram aprovados por unanimidade na reunião extraordinária da Comissão de Justiça. Ao todo, foram analisadas 21 matérias. Destaque para o projeto de emenda constitucional do deputado Nunes, que pretende transferir o recesso parlamentar do mês de julho para 15 dias antes do primeiro turno das eleições deste ano. Mesmo tendo recebido parecer favorável pelo relator, o deputado Marcelo Santos decidiu pedir vistas da matéria. O recesso parlamentar é confundido por muitas pessoas como se fosse férias do deputado. Não é. É no período do recesso, principalmente nessas datas, né, de janeiro e de julho,
quando a gente faz todo aquele movimento de emendas parlamentares. Quer dizer, em janeiro é quando você ajusta, porque no final, a dezembro nós votamos, e em julho, no recesso, é quando você faz aquele ajuste também, visita a base, faz aquela coisa toda. Se a gente mudar isso aqui, qual a lógica do recesso? Meramente um casuísmo da eleição? Então, assim, eu acho que a ideia dele, o objetivo foi o seguinte, vamos fazer isso aqui para não ter problema no plenário. As matérias não tramitam nesse período com veemência. Elas têm força em janeiro, no final do recesso de julho, no início do recesso de julho, logo no começo, e nesse período elas praticamente não têm nada, porque todo mundo está recebendo emenda. Solicitação de emenda, depois abre o prazo para apresentação de emenda dos deputados, depois da comissão e aí em plenário. Outra solicitação do parlamentar aprovada pelo colegiado foi a mudança do horário das reuniões ordinárias da comissão. Realizada às 18 horas, o horário foi antecipado para as 13 horas e 30 minutos. O dia continua o mesmo, terça-feira. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta com mais informações sobre as reuniões das comissões. O Jornal Panorama está de volta com notícias sobre energia limpa, que conquista cada vez mais espaço. A Comissão de Ciência e Tecnologia recebeu um convidado para falar sobre essa forma de gerar energia que não lança poluentes na atmosfera. Energia limpa, mais barata e mais acessível ao cidadão. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, presidida pelo deputado Ismael de Almeida, recebeu o presidente da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo Lopes Sawaia. Ele apresentou um panorama do setor no Brasil e apontou os caminhos para o Espírito Santo. O Estado tem potencial e pode dar um salto na geração de energia limpa. O primeiro passo importantíssimo foi tomado no final do ano passado pelo governo do Estado, quando o Espírito Santo aderiu ao convênio ICMS 16/2015. Agora, para o Estado se tornar uma referência em energia solar fotovoltaica, é fundamental que ele estabeleça um programa de desenvolvimento da energia solar fotovoltaica aqui no Estado, para incentivar o desenvolvimento dessa tecnologia, a vinda de empresas e a geração de empregos aqui na região. Para isso, basta algumas ações estratégicas mais fundamentais. Primeiro ponto, estabelecer uma meta estadual para o uso dessa tecnologia ao longo dos próximos 10 ou 15 anos, uma meta de governo. Segundo ponto importante, estabelecer e desenvolver novas linhas de financiamento que ajudem a aumentar o acesso para a população dessa tecnologia. Um outro ponto importante, o poder público deve começar a fazer uso da energia solar fotovoltaica em edifícios públicos para economizar os seus gastos de custeio e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento desse mercado. Então, escolas, hospitais, postos de saúde poderiam já ser construídos utilizando energia solar fotovoltaica nos seus telhados. Outro ponto importante, o Estado pode estruturar um processo de licenciamento ambiental simplificado para a fonte solar fotovoltaica, construir uma campanha de comunicação e divulgação dessa tecnologia para que a população conheça essa tecnologia, apoiar o desenvolvimento de um programa de capacitação profissional para o setor, e incluir essa tecnologia em programas de habitação de interesse social para que a população de baixa renda tenha acesso à tecnologia e também programas de eficiência energética do Estado. E para que a energia solar fotovoltaica seja realidade no Espírito Santo, o debate é essencial. Trouxe aqui o exemplo do estado de Goiás, que já tem um programa estadual com 5 eixos estratégicos, que triplicou o número de empresas atuando e também multiplicou os investimentos no estado. E o estado do Espírito Santo, com apoio dessa casa, da Assembleia Legislativa e do governo do estado, pode chegar a um caminho como esse, desenvolvendo o seu programa, a sua estrutura, e a AB Solar está à disposição para contribuir nesse trabalho. Na Comissão de Saúde, uma pediatra falou sobre crianças prematuras e assuntos interligados, como pré-natal, saúde da mulher e licença maternidade. Prematuros são crianças que nascem abaixo de 37 semanas. 70% das mortes de crianças com até 5 anos decorrem de um parto prematuro.
A Comissão de Saúde debateu a necessidade de investir em prevenção para garantir um pré-natal bem feito e mais atenção à saúde da mulher. Para falar sobre esse tema, o colegiado recebeu a pediatra Rosa Negri, diretora da Sociedade Espírito Santense de Pediatria. Precisamos proporcionar que elas tenham acesso, que as gestantes tenham acesso ao pré-natal, porque nós vamos detectar fatores de risco que muitos deles podem ser tratados, né, evitando uma prematuridade. Como eu falei, algumas infecções, pressão alta, diabetes, tudo isso melhor controlado vai ter menos chance de que esse parto se desenvolva um parto prematuro. Essencial para o bebê e para a nova mamãe, a licença maternidade também entrou em debate. Atualmente, a maior parte das mulheres que trabalham no setor privado tem direito a licença de apenas 4 meses, considerada pelos pediatras um dificultador da amamentação. Se a gente proporciona que ela faça o leite materno exclusivo até 6 meses, inúmeros trabalhos mostram que essas crianças irão adoecer menos. Portanto, a mãe vai faltar menos ao trabalho. Então, é uma ação que vai melhorar muito. Imagina para o prematuro, né? Se o aleitamento materno diminui as infecções, promove melhor desenvolvimento neurológico, o prematuro vai se beneficiar mais ainda disso. Então é muito importante que a mulher possa ficar com seu bebê até 6 meses, mais ainda o prematuro, né? 180 dias é o mínimo que a criança tem que ficar com a mãe, especialmente a mãe que amamenta, porque o leite não é só alimentação, o leite é anticorpos, o leite é afeto, enfim, é um vínculo importante de mãe e filho. A mãe que não amamenta no peito, ela amamenta na mamadeira, mas também é importante ela ter esse afago, falar, sussurrar no ouvido da criança. Com certeza é um ser humano que está sendo melhor formado. Então aqui na Assembleia, a primeira vez que o vereador Paulo Artung veio prestar conta, foi o único pedido que eu fiz a ele, que ele desse para a funcionária pública licença de 180 dias. Ele falou o seguinte: eu vou mandar fazer um levantamento e vou ver se há possibilidade, se não haverá muito impacto na folha de pagamento. Ele fez o levantamento e deu a licença. Quando ele foi sancionar essa lei, que é indicação nossa, ele chamou o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o presidente da Sociedade de Pediatria do Espírito Santo, as 3 deputadas mulheres, na época Aparecida Denadai, Janete Sá e Luzia Toledo. E lá no Palácio Anchieta ele sancionou essa lei tão importante, porque é o início da vida, é a formação da criança. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode conferir mais notícias no site da Assembleia e nas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.